Desespero ou perversidade? O que elas fizeram? Imagine uma cidade consumida pelo fogo e enxofre, destruída pela própria fúria divina. Sodoma e Gomorra são sinônimos de corrupção e decadência moral, e Deus não poupou seu julgamento. Mas o que aconteceu depois? O que restou desse cenário de destruição? Entre os sobreviventes estavam Ló e suas 2 filhas. O que aconteceu a seguir chocaria gerações e revelaria a tragédia da decadência humana. Antes de aprofundarmos na história, quero pedir para você se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. De acordo com Gênesis, Sodoma e Gomorra eram cidades afundadas no pecado. A imoralidade, a violência e a depravação eram tão extremas que Deus decidiu destruí-las. Mas por amor a Abraão, ele enviou 2 anjos para salvar Ló e sua família. Vale lembrar que Ló era sobrinho de Abraão. Ele era filho de Arã, irmão de Abraão, que faleceu antes da família deixar Ur dos Caldeus. Como Abraão não tinha filhos na época, Ló o acompanhou em sua jornada para Canaã. Deus chama Abraão, que ainda é chamado de Abrão, para deixar sua terra natal, Ur dos Caldeus, e partir para uma terra que ele lhe mostraria. Abraão obedece ao chamado divino e leva consigo sua esposa, Sarai, e seu sobrinho Ló. Eles viajam juntos para a terra de Canaã, onde Deus promete a Abraão que sua descendência possuirá aquela terra. No entanto, uma fome severa os obriga a buscar abrigo no Egito. Durante essa estadia, Abraão, temendo que os egípcios o matassem por causa da beleza de Sarai, finge que ela é sua irmã. O faraó toma Sarai para seu harém, mas Deus envia pragas sobre o Egito, revelando a verdade e forçando o faraó a devolver Sarai a Abraão. Após essa experiência, Abraão, Ló e seus servos retornam a Canaã, mais precisamente a região entre Betel e Ai, onde Abraão edifica um altar e invoca o nome do Senhor. Durante esse tempo, tanto Abraão quanto Ló prosperam grandemente, acumulando muitos rebanhos, gado, tendas e servos. No entanto, a abundância de bens gera um problema. A terra onde habitavam não era suficiente para sustentar os rebanhos de ambos. Isso leva-lhe a conflitos entre os pastores de Abraão e os de Ló. Para evitar discórdia, Abraão, demonstrando humildade e generosidade, propõe que eles se separem pacificamente. Ele dá a Ló a oportunidade de escolher primeiro a terra para onde deseja ir. E Ló, ao ver as férteis campinas do Jordão, escolhe-se a região próxima de Sodoma, enquanto Abraão permanece em Canaã. Essa separação marca um ponto crucial na trajetória dos 2 homens, pois Ló se aproxima cada vez mais da cidade de Sodoma, enquanto Abraão continua sua jornada de fé e obediência a Deus. A imoralidade, a violência e a depravação eram tão extremas em Sodoma e Gomorra, e mesmo assim, a esposa de Ló olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Apenas Ló e suas filhas escaparam e se refugiaram em uma caverna nas montanhas. Agora imagine a cena. Perdidas e isoladas, sem perspectivas de casamento e continuidade da linhagem, as filhas de Ló tomam uma decisão extrema. A Bíblia diz: então a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Elas embriagam o próprio pai, e em um ato de desespero e pecado, engravidam dele. Assim nasceram 2 povos que mais tarde se tornariam inimigos mortais de Israel: os Moabitas e os Amonitas. O texto bíblico é claro sobre a existência de 2 filhas que fugiram com ele. No entanto, há indícios de que Ló poderia ter tido outras filhas que ficaram para trás em Sodoma, casadas com homens que ignoraram o aviso divino e pereceram na destruição. Esse detalhe pode explicar por que sua esposa olhou para trás, talvez lamentando a perda de parte da família.
mas essas são apenas suposições, pois a Bíblia não confirma essa informação. O resultado do ato das filhas de Ló foi o nascimento de Moabe e Ben-Ami. Seus descendentes, os moabitas e amonitas, frequentemente se opuseram ao povo de Israel. Foram responsáveis por uma das mais terríveis corrupções morais entre os hebreus, levando-os à idolatria e imoralidade. Mas mesmo em meio a essa história de pecado e decadência, a graça divina brilhou. De forma surpreendente, Deus resgatou um legado positivo dessa linhagem. De Moabe veio Ruth, a mulher que se tornou ancestral do rei Davi e, consequentemente, de Jesus Cristo. A história das filhas de Ló é um reflexo de como o medo e a desesperança podem levar às piores decisões. Elas não confiaram que Deus poderia prover um futuro para elas e agiram com base em sua própria lógica distorcida. Isso nos faz pensar: quantas vezes tomamos decisões precipitadas por falta de fé? Quantas vezes tentamos resolver as coisas com nossas próprias mãos, sem esperar pelo tempo de Deus? Apesar das falhas humanas, Deus ainda pode transformar histórias de dor e pecado em propósitos grandiosos. Ruth é um testemunho vivo disso. Deixe nos comentários sua opinião e compartilhe este vídeo com quem também se interessa por histórias bíblicas. Lembre-se de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Até a próxima!